Olá, boa noite. Boa noite, está começando mais uma edição do Rede TV News. Bom, a quarta-feira foi de expectativa em Brasília para a entrega do relatório com o resultado da auditoria feita pelas Forças Armadas nas urnas eletrônicas. Repórter Anderson Arcoverde tem as informações para a gente ao vivo. Olá, boa noite, Anderson. Esse relatório já foi entregue? Foi sim, Érica. Boa noite para você, boa noite, Lacombe, e a todos que nos acompanham. Nós tivemos acesso ao documento e o relatório diz que os técnicos verificaram o acesso à rede durante o processo de compilação do código-fonte e geração de programas, e que isso pode representar um grave risco ao todo o processo. O relatório diz ainda que o teste afirma que não é possível garantir com segurança que o sistema eletrônico de votação está isento de qualquer interferência externa que possa alterar o seu funcionamento. Com base nesses dados, o Ministério da Defesa sugere que seja montada uma nova comissão técnica e feita uma nova investigação para saber o que realmente ocorreu durante a geração do código-fonte. Já o TSE divulgou há pouco uma nota afirmando que recebeu o relatório, mas que o documento não aponta nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eletrônico de votação. A expectativa, como você bem disse, foi grande durante todo o dia aqui em Brasília com relação à divulgação dessa auditoria feita pelas Forças Armadas. O movimento da manifestação em frente ao quartel-general aqui em Brasília aumentou. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, mais de 100 caminhões chegaram a Brasília, vindos de Mato Grosso, para aumentar e acompanhar esse processo. Ontem, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, Valdemar Costa Neto disse que conversou com o presidente Jair Bolsonaro e que ouviu do presidente que só iria contestar o resultado das eleições se esse relatório da auditoria das Forças Armadas indicasse alguma falha concreta. Anderson Arcoverde, de Brasília, para o Rede TV News. O julgamento da ex-deputada federal Flor Delis e de outros 4 acusados da morte do pastor Anderson do Carmo entrou no 3º dia e não tem prazo para acabar. O repórter Tony Vendramini está no Tribunal do Júri em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, e tem mais informações ao vivo para a gente. Oi, Tony, boa noite. Boa noite, Érica. Boa noite, Lacombe. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, e como não há data para terminar, já há uma mobilização aqui no Fórum de Niterói para o caso desse julgamento se estender pelo final de semana. E como essa fase de ouvir as testemunhas avança bem lentamente, a tendência é que isso aconteça. Nesse momento, quem presta depoimento é a 4ª testemunha do dia, a Raquel dos Passos Silva, neta afetiva de Flor Delis. A Flor Delis, nesse momento, não está no tribunal, ela saiu já há alguns minutos. É possível que ela esteja no banheiro, se especula pelo menos isso por aqui. Antes da Raquel, foi a vez de Daiane Freire ser ouvida. Ela é filha afetiva de Flor Delis e trabalhava como tesoureira da igreja da ex-deputada. A Daiane confirmou que havia uma divisão entre os moradores da casa e que os filhos biológicos tinham um tratamento privilegiado. Ela também contou que presenciou diversas brigas entre Flor Delis e o pastor Anderson do Carmo por questões financeiras e também que testemunhou um episódio de assédio do pastor Anderson contra Simone dos Santos, que é filha biológica da ex-parlamentar e também é ré aqui neste julgamento. Mais cedo, Flor Delis chorou muito durante o depoimento do Daniel dos Santos de Souza, filho que ela e o pastor Anderson apresentavam como biológico, mas que, na verdade, depois se descobriu, ele foi adotado e registrado pelo casal. Vamos ver, então, na reportagem como foi o dia aqui no Fórum de Niterói. Flor Delis chegou ao Fórum de Niterói, na região metropolitana, por volta das 7h15 da manhã. Ela entrou no prédio de cabeça baixa, como tem se mantido na maior parte do tempo do julgamento. A primeira testemunha a prestar depoimento foi Luana Rangel Pimenta, esposa de Wagner Pimenta, também conhecido como Misael, filho afetivo da ex-parlamentar. Ele foi a primeira pessoa a levantar suspeita sobre o envolvimento da mãe no crime. No depoimento de mais de 3 horas, Luana disse que viu Flor Delis tentar envenenar o pastor Anderson do Carmo. Eu via já várias vezes ela e Marzinho jogar pozinho no suco do pastor. E aí eu descobri que era envenenamento quando o Carlos tomou, né? A esposa do Carlos tomou e aí ela ficou 5 dias internada.
Falou também que tem certeza que Flor de Lis foi a mandante do crime. Não tenho dúvida nenhuma. Depois de Luana, foi a vez de Daniel dos Santos de Souza ser ouvido. Ele é filho adotivo de Flor de Lis e Anderson do Carmo. Daniel pediu para prestar depoimento por videoconferência por razões sentimentais. A medida desagradou os promotores. Quem vai aqui narrar que se sente constrangido de prestar depoimento na frente dos réus? As testemunhas de acusação. Então, o que acaba por acontecer? Testemunhas de acusação são ouvidas por vídeo, em sua maioria, enquanto testemunhas de defesa, todas ouvidas presencialmente. O Ministério Público fez um requerimento no sentido do indeferimento desse pedido, porque é contrário à jurisprudência do STJ e afasta o jurado da verdade. O que o Ministério Público quer é mostrar ao jurado a verdade desses fatos. Flor de Lis e os filhos afetivos André Luiz de Oliveira e Marzi Teixeira, a filha biológica Simone dos Santos e a neta Rayane dos Santos estão sendo julgados. O julgamento, que inicialmente tinha previsão de durar 3 dias, não tem prazo para acabar. Além das 25 testemunhas, os 5 réus vão ser ouvidos. A promotoria e a defesa não pretendem abrir mão de nenhum depoimento. Por mim, não existe de nenhuma testemunha. São todas testemunhas importantes que conviviam na casa, têm ciência do fato do homicídio e do homicídio tentado. E o mais importante, todas têm ciência de que não houve em nenhum momento ato de violência sexual em desfavor do pastor, praticado pelo pastor, conforme a defesa vem tentando imperar no processo. As testemunhas de defesa devem começar a ser ouvidas a partir de amanhã. Então, hoje vamos continuar fazendo as perguntas, mostrando que efetivamente não existe nenhuma prova que ligue a Flor de Lis, a Marzi, a Rayane e o André ao homicídio. O ex-vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, foi transferido para o presídio Bangu 8, na zona oeste da cidade. Ele se entregou à polícia na última segunda-feira, depois de ter a prisão preventiva decretada por suspeita de estuprar uma jovem de 23 anos em julho. Na audiência de custódia, o Tribunal de Justiça determinou que a Secretaria de Administração Penitenciária colocasse o ex-parlamentar num presídio que assegure sua integridade física. A defesa alegou que Gabriel Monteiro era policial militar e já sofreu tentativas de homicídio. 50 quilos de crack foram encontrados num caixão que estava num carro funerário. A apreensão foi feita na rodovia Fernão Dias, no município de Vargem, em São Paulo. O carro foi parado numa fiscalização da Polícia Rodoviária Federal e o motorista contou que pegou o crack na capital paulista e que receberia R$10 mil na entrega da droga em Belo Horizonte. Ele foi preso em flagrante. Também morreu hoje o ator, cantor, compositor e apresentador Rolando Boldrin. O repórter Giovanni César está na Assembleia Legislativa de São Paulo e tem as informações para a gente ao vivo. Boa noite, Giovanni. Boa noite. Rolando Boldrin tinha 86 anos e estava internado há 2 meses no hospital israelita Albert Einstein. A causa da morte ainda não foi informada. O corpo vai ser trazido aqui para a Assembleia Legislativa, onde vai ser velado entre 8 da manhã e 4 da tarde. Depois vai ser levado para o cemitério Getsemane, no Morumbi, onde deve ser sepultado. Rolando Boldrin apresentava há 17 anos o programa Senhor Brasil na TV Cultura. Ele era conhecido como um dos grandes intérpretes, compositores e divulgadores da música brasileira raiz, aquela música do chamado Brasil Caipira. Ele adorava esse termo e costumava dizer que o programa dele prestigiava o artesão brasileiro, isso porque os programas sempre tinham no cenário muitas peças de artesanato de artesãos brasileiros. E, bom, Boldrin também fez novelas, ele fez mais de 30 novelas, dentre elas, anotei aqui 2, O Direito de Nascer e Os Imigrantes. Foram mais de 30 anos, ou mais de 60 anos de televisão, uma carreira longa e muito rica, né? De São Paulo, Giovanni César para o Rede TV News.
O volume de vendas no comércio brasileiro cresceu 1,1% em setembro, na comparação com agosto. Nos primeiros 9 meses do ano, o setor acumulou alta de 0,8%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o comércio registra queda de 0,7%. Os dados são do IBGE. Hora do quadro Faça as Contas com Salete Lemos e ela explica quais deveriam ser as prioridades do novo governo na área econômica. Olá, boa noite. Difícil, né? Falar sobre os desafios do Brasil no enfrentamento de nossas dificuldades econômicas. Aliás, o que exige do governo eleito muito cuidado e responsabilidade. Os nós, para serem desatados, exigem responsabilidade. E isso explica, gente, os muitos boatos e poucos fatos nas declarações de transição que finalmente inicia trabalhos agora com a presença de Lula. A começar pela manutenção do Auxílio Brasil ou Bolsa Família, como quiser. O único fato até agora é que o dólar e os mercados e a grande economia oscilam ao saber dessas incertezas. Ora é um, ora é outro, quem vai assumir a economia, vai ter planejamento, não vai. Afinal, gente, a esta altura, nada mais importante do que definir não apenas as prioridades, né, mas as possibilidades, principalmente no orçamento. Temos de cara a promessa de manutenção dos R$600, a correção do salário mínimo. Não vou falar da correção da tabela do imposto de renda, que já ficou para o ano que vem. E o reajuste do mínimo é acima da inflação. Se não tivéssemos mais qualquer desafio, esses já seriam suficientes para tirar o sono de todos nós brasileiros. Afinal, de onde virá o dinheiro para bancar essas promessas? Nunca, portanto, as reformas constitucionais se fizeram tão presentes e urgentes, a começar, no meu ponto de vista, pela administrativa e tributária. Se precisamos de recursos financeiros que façam frente às promessas, é preciso deslocar, cortar gastos, encontrar recursos. E como sabemos que a grande parte dos gastos está relacionada à folha de pagamento, a reforma administrativa ganha prioridade. Ok, o consumo está crescendo, bacana. Claro, mas isso, óbvio, produz um aumento de receita para o governo, de dinheiro? Garante um aumentinho, mas vamos combinar que do outro lado, senhores, o endividamento de empresas e famílias atinge recorde com todos os agravantes que temos hoje, com uma das maiores taxas de juros do planeta, né? As ameaças inflacionárias cercando o mundo todo. E aí, você precisa saber do preço da gasolina, da margarina e, sem dúvida, precisa aprender a falar inglês. A minha homenagem à diva Gal Costa, que sempre me orgulhou de ser brasileira. Boa noite. Considerada a maior cantora do Brasil por João Gilberto, Gal Costa começou a carreira na década de 60. Ela se consagrou como uma das maiores vozes da música popular brasileira. Quem conta um pouco da história da artista é a repórter Caroline Fernandes. O calor das cobertas. Fatal, estratosférica. Gal Costa era assim, qualquer coisa de imensa. Baiana de Salvador, Maria da Graça Costa Pena Burgos cantava desde que se entendia por gente, como gostava de afirmar. Nascida em 1945, na juventude foi balconista de uma loja de discos. Foi lá que Gracinha, como era carinhosamente chamada, teve contato com a obra de João Gilberto, de quem viria a se tornar grande amiga. Já batizada de Gal Costa, se apresentou junto com o pai da Bossa Nova em 1971, na extinta TV Tupi. Na ocasião, Gal gentilmente perguntou a João Gilberto se ele sabia entonar os acordes de Baby, de autoria de Caetano Veloso. Você precisa saber da piscina. Gal Costa sempre dizia que a sua voz cumpria uma missão. E poucos artistas contribuíram tanto para a cultura brasileira quanto ela.
Em 57 anos de carreira, foram mais de 40 discos lançados, entre álbuns de estúdio e shows ao vivo. Uma jornada estelar que começou ainda muito cedo, por volta dos 14 anos, quando ela conheceu uma certa turminha da Bahia. Gal começou a carreira no Rio de Janeiro, ao lado de Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Bethânia. Virou símbolo da Tropicália, um movimento de contracultura que sacudiu o Brasil em plena ditadura. O disco Panis et Circenses foi lançado em 1968, o ano que não terminou. Sobre a cabeça os aviões, sob os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Com o exílio de Caetano e Gil em 1969, coube a Gal levar adiante quase sozinha a bandeira do tropicalismo. Naquele mesmo ano lançou Gal 1969, um disco marcado pela psicodelia que fazia a cabeça da juventude embalada pelos Beatles. Com o retorno de Gil e Caetano ao Brasil, Gal participou dos Doces Bárbaros, projeto idealizado por Maria Bethânia. O quarteto se apresentava como uma típica banda hippie dos anos 70. A essa altura, Gal Costa já estava consagrada uma das maiores cantoras do país. Erasmo e Roberto Carlos, ídolos da Jovem Guarda, foram literais e escreveram especialmente para ela Meu Nome é Gal, um dos inúmeros sucessos da artista. Meu nome é Gal e desejo me corresponder com um rapaz. Gal Costa também levou a cultura brasileira para o mundo. Durante turnê internacional em 2011, lotou o Carnegie Hall, em Nova York. Em 2011, a artista venceu o Grammy Latino por excelência musical, pelo conjunto da obra. Quantos anos você tem? Atenção, precisa ter olhos firmes para este sol. Aos 77 anos, Gal Costa mantinha uma intensa produção artística. O último show foi em São Paulo, no dia 17 de setembro. Neste dia de despedida, as gerações embaladas pela cantora podem afirmar que ninguém diz eu te amo como Gal. Ninguém diz eu te amo, ninguém diz eu te amo como eu. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, participou de uma série de reuniões em Brasília. Agora há pouco ele se encontrou com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. O repórter Igor Damasceno acompanhou esses encontros e tem as informações. Boa noite, Igor. Olá, Lacombe, boa noite a você, a Érica, boa noite também a todos que nos acompanham. É isso mesmo, inclusive na última agenda do dia, o presidente eleito fez uma visita institucional ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. Nesse encontro, Lula elogiou a condução das eleições. Ele também comentou o relatório entregue pelas Forças Armadas referente à auditoria feita no primeiro e no segundo turno das eleições deste ano. Lula disse que é preciso aceitar que o pleito foi seguro e transparente. Logo depois do encontro com Moraes, o presidente eleito concedeu uma coletiva de imprensa e disse que busca apoio no Congresso Nacional, onde no próximo ano ele não terá a maioria de bancada. Vamos ouvir o que disse Lula aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Nós temos um orçamento que vai ser elaborado, nesse orçamento precisa de um ajuste, nós vamos fazer as propostas que nós entendemos que é correta e vamos ver como é que eles se comportam. Tudo vai acontecer no tempo certo, no tempo correto. O companheiro Alckmin, eu coloquei ele como coordenador, ele e o Aloysio Mercadante estão fazendo o trabalho de conversar com as pessoas. Eu acho que tudo vai acontecer dentro de muita normalidade. Bom, e para conseguir esse apoio no Congresso Nacional, Lula ainda visitou hoje o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e depois se encontrou com o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco. Nos dois encontros, o principal assunto foi a PEC de transição, onde deve ser apresentada amanhã ao Parlamento. Depois, no período da tarde, Lula se encontrou com todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa agenda, a gente acompanha os detalhes agora na reportagem. Essa foi a primeira
Visita de Lula a Brasília depois de vencer as eleições. A agenda começou pela manhã. O presidente eleito se encontrou com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e depois seguiu para um almoço com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Ele estava acompanhado da comitiva que compõe a transição de governo. O objetivo é alinhar o texto da PEC de transição com parlamentares para conseguir a aprovação do Congresso Nacional. Depois do encontro, Arthur Lira, que declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro durante as eleições, sinalizou apoio à proposta do petista. A equipe de transição do próximo governo tem feito visitas diárias ao Congresso Nacional para aprimorar a articulação política. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, disse que o texto da PEC ainda está em construção e que o encontro de Lula com Rodrigo Pacheco e Arthur Lira foi para decidir os últimos ajustes. A expectativa é que esse texto seja apresentado ao parlamento nesta quinta-feira. Lula tem contado com apoiadores no Congresso Nacional para manter o diálogo. O senador eleito pelo Piauí, Wellington Dias, foi designado pelo presidente eleito para buscar mais apoio no parlamento. Todas as vezes que o Brasil ampliou investimento público, mesmo ele sendo um valor até comparativo com o valor do setor privado baixo, mas ele ajuda a acelerar o crescimento. À tarde, Lula foi ao Supremo Tribunal Federal numa reunião a portas fechadas com a ministra Rosa Weber, presidente da corte. Os demais ministros do STF também participaram do encontro. A reunião foi para repercutir medidas constitucionais que viabilizem o pagamento do salário mínimo com o chamado ganho real, além de manter o Auxílio Brasil em R$ 600 e conceder um valor extra de R$ 150 para famílias que têm crianças pequenas. Essas medidas funcionariam como uma espécie de plano B, caso não consiga a aprovação da proposta no Congresso. As primeiras reuniões de Lula em Brasília depois da eleição são o tema da rodada de opinião. Lula já é o presidente da República na prática. Bolsonaro desapareceu do Planalto, do governo e das redes sociais, enquanto o líder petista assume as rédeas do país. Em Brasília, negocia com o Congresso a PEC da transição. E no final da semana viaja à Conferência do Clima no Egito, onde relança seu nome na seara internacional. Para o mundo democrático, aqui e lá fora, é um alívio ver a reinstitucionalização da política e da relação entre os poderes. Só hoje, Lula encontrou os comandantes da Câmara, do Senado, Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral. Instituições sólidas que resistiram aos arroubos autoritários do bolsonarismo, embora tenham saído com muitos arranhões. O recado principal: não haverá revanchismo. O momento requer diálogo e pacificação. O PT precisará do compromisso de Lira e Pacheco para navegar nas águas turvas de um Congresso em que a extrema-direita aumentou significativamente sua presença. Lula foi hoje a Brasília buscar avalistas para furar o teto de gastos antes de assumir o governo. A equipe de transição já pediu um cheque em branco de 200 bilhões de reais para cobrir promessas de campanha, especialmente o aumento do Bolsa Família. E Lula sabe que a única chance de já chegar estourando as contas públicas é com o apoio de Arthur Lira na Câmara e Rodrigo Pacheco no Senado. E por onde passam as negociações? Pela permanência dos dois no comando das casas legislativas. Para isso, a moeda de troca seria o compromisso do PT em apoiá-los à reeleição. Ainda terá encontros com a presidente do Supremo, Rosa Weber, e com o ministro Alexandre de Moraes, do TSE. Nesse caso, a pauta é outra: a preocupação com manifestações contra ele e o medo de que elas se tornem permanentes. Os senadores do MDB, Renan Calheiros e Jader Barbalho, vão fazer parte do governo de transição. E eles não serão os únicos integrantes do partido na equipe que está sendo formada pelo presidente eleito Lula. Os nomes do MDB foram confirmados pelo presidente do partido, Baleia Rossi. Nas redes sociais, ele disse que acertou com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, a participação do secretário executivo do MDB Nacional, Reinaldo Tacarab, no grupo de assistência social. O ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, vai para o grupo de Indústria, Comércio e Serviços. E os senadores Jader Barbalho, do Pará, e Renan Calheiros, de Alagoas, para o Conselho Político da Transição. Segundo Baleia Rossi, outros nomes técnicos ainda devem ser indicados. Já pelo PSB, foram confirmados o presidente do partido, Carlos Siqueira, e o ex-deputado federal, Floriano Pêssaro.
O ex-governador de São Paulo, Márcio França, e o prefeito de Recife, João Campos, são cotados para a área de cidades. Hoje, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, visitou o Centro Cultural Banco do Brasil. Ele será um dos integrantes da área de saúde, juntamente com o médico Davi Uip e os ex-ministros da área, Alexandre Padilha, José Gomes Temporão e Arthur Quioro. Humberto Costa disse que a prioridade será buscar recursos para recompor o orçamento da pasta. Nós temos aí uma defasagem, só por conta do teto de gastos, de aproximadamente 22 bilhões de reais, não é? Afora 10 bilhões que estão bloqueados para o orçamento secreto e que nós achamos que é melhor que esse recurso possa vir a ser executado pelo Ministério da Saúde. Mas a primeira demanda é essa. A Ordem dos Advogados do Brasil entregou um relatório ao Tribunal Superior Eleitoral em que afirma que não constatou irregularidades nas eleições desse ano. A entidade também atestou a segurança das urnas eletrônicas. A OAB foi convidada pelo TSE para fiscalizar o processo eleitoral. A Polícia Rodoviária Federal informou que não existem mais rodovias com interdições completas ou parciais. Segundo a PRF, foram desfeitos 1.087 bloqueios desde o início dos protestos, questionando o equilíbrio e a lisura do processo eleitoral. E a gente volta a falar ao vivo com a repórter Joyce Maffezoli, que está em frente à casa da cantora Gal Costa, em São Paulo. Ela tem mais informações sobre a morte. Joyce. Gal estava em São Paulo desde 2014. Antes, ela morou um período no Rio de Janeiro, entre os anos de 60 e 80, mas passou boa parte da vida em Salvador, sua terra natal. O governador da Bahia, Rui Costa, lamentou a morte da cantora e decretou luto oficial de 3 dias no estado. Pelas redes sociais, Rui escreveu: com sua partida, perdemos uma das mais potentes vozes da nossa música, eternizada em interpretações que cantam a Bahia e o Brasil para todo mundo. Lembrando que o velório da artista será na sexta-feira, na Assembleia Legislativa de São Paulo, aberto ao público das 9 da manhã às 3 da tarde. Gal morreu na manhã de hoje e a causa da morte não foi divulgada. Joyce Maffezoli, de São Paulo, para o Rede TV News. O Rede TV News termina aqui. Até amanhã. Uma boa noite.